No vídeo de hoje vamos conhecer um pouco mais a fundo a história de um dos maiores reis que já passaram por essa terra, a história do rei Davi. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Daniel da Silva, seja muito bem-vindo ao meu canal. Davi era filho de um humilde fazendeiro chamado Jessé, e ele mais 7 irmãos. Dos 8, Davi era o menor, e Davi pastoreava as ovelhas do seu pai. Enquanto ele estava ali cuidando das ovelhas, vira e mexe sobrava um tempo, e ele tocava flauta e também tocava harpa. Na época de Davi, tinha um rei muito poderoso, o primeiro rei de Israel, conhecido como Rei Saul. E Davi amava muito o Rei Saul, tanto ao ponto que chegou uma época a qual Davi virou pajem de armas do Rei Saul. Não repara os barulhos de passarinhos que pode acontecer a qualquer momento, porque os passarinhos do meu irmão estão bem aqui do lado. Só que acontece na história que Saul acabou se tornando um rei teimoso contra a vontade de Deus. O povo quis um rei. Deus não queria dar um rei para o povo. Então o povo acabou escolhendo Saul e Deus fez a vontade do povo. Só que aí Saul era só um homem e ele se corrompeu. E depois que ele se corrompeu, ele começou a ser atormentado por espíritos malignos. E quando Saul era atormentado por esses espíritos, a única coisa que conseguia acalmar os espíritos era o toque da harpa e da flauta de Davi. Conforme Saul se tornou um rei ruim para o povo, teimoso para Deus, Deus automaticamente escolheu um novo rei e mandou que Samuel, o profeta, ungisse Davi como rei. E até aconteceu um fato interessante, porque o pai de Davi, Jessé, achava que outro dos seus filhos seria ungido rei, e não Davi, o menor, o mais fraco, digamos assim. Mas Davi tinha um coração semelhante ao coração de Deus. Após Davi ser ungido rei, ele ficava trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai e ajudando Saul, tocando a harpa, sendo pajem de armas de Saul, até que chegou o momento da qual surgiu entre os filisteus um povo que estava em guerra contra os israelitas, Golias. E Golias era um homem muito grande, considerado por muitos um gigante, e ele estava destruindo qualquer soldado que iria enfrentar ele. E Davi se dispôs a enfrentar Golias, sem nunca nem ter utilizado uma armadura nem nada assim. Tentaram colocar uma armadura nele e ficou muito pesado, ele não conseguiu ficar com a armadura. Então ele tirou a armadura e foi enfrentar o Golias. Saul falou: mas você nunca lutou numa guerra, e Golias cresceu lutando em guerras, você não tem chances contra ele. Então que Davi faz uma revelação surpreendente, fala que Deus deu força para ele, que uma ovelha estava lá no meio do campo das ovelhas do seu pai, e veio um leão e tentou pegar a ovelha. Davi lutou contra o leão e matou. E da mesma forma aconteceu outro dia que veio um urso tentar pegar a ovelha e Davi matou o urso. Então Davi tinha fé viva de que Deus estaria com ele e ele conseguiria matar também Golias. Da mesma forma que Deus deu a vitória para ele sobre o leão e sobre o urso, Deus daria a vitória para ele sobre Golias. E assim foi, somente com a pedra e uma espécie de estilingue na qual tacava a pedra, eu não lembro o nome, eu vou colocar aqui para vocês. Ele enfrentou Golias e o matou. E depois foi lá e arrancou a cabeça de Golias e trouxe para Saul. Nesse momento, Jonatas, o filho de Saul, se torna um amigo muito importante de Davi. Só que aquele espírito ruim que estava no corpo de Saul começou a querer matar Davi. Também não era para menos. As pessoas cantavam: Saul matou seus milhares, porém Davi matou suas dezenas de milhares. Ou seja, isso mexia com o ego de Saul. E por várias vezes Saul tentou matar Davi com uma lança, tentando acertá-lo enquanto ele tocava a harpa para tentar acalmar o espírito ruim. Davi foi prometido de Merabe, uma das filhas de Saul. Merabe acabou casando com Adriel. Então Davi casou-se com Mical, uma outra filha de Saul. Só que ele não se achava digno de casar com uma das filhas de Saul, e Saul queria isso. Então Saul bolou um plano para tentar fazer com que ele morresse pelas mãos dos filisteus, falando que queria que Davi trouxesse 100 prepúcios. Prepúcio, se você não sabe, é a pele que tem na cabeça do pênis, no órgão reprodutor masculino. Aquela pele é cortada até o 7º dia dos judeus. Isso é a circuncisão. Então os filisteus, que não eram judeus, não tinham a circuncisão. Sendo assim, era uma forma de Davi provar que ele foi lá e fez o que Saul estava querendo. Só que Davi foi lá e trouxe 200, cara. Então Saul viu que não tinha nada que ele pudesse fazer para tentar parar os planos de Deus na vida de Davi. Só que aquele espírito, ele tomava conta de Saul de uma forma muito grotesca.
que vira e mexe, ele sentia vontade de matar Davi. E um dia após Davi já ter casado com Mical e tudo, eles mandaram que homens fossem lá e pegassem Davi após ele ter dormido. Mandou os homens olhar de noite para ver se ele estava dormindo. Estava. Amanhã cedo vocês vão lá e vão trazer Davi aqui, que eu vou matar ele aqui. Só que Mical, a esposa de Davi, ouviu esse plano. Então ela colocou uma estátua no lugar de Davi antes da hora de dormir e mandou que Davi fugisse. Ela salvou a vida de Davi assim. Então Davi foge para o deserto. E lá no meio do deserto ele entra numa cidade e acaba formando ali um exército para proteger Israel dos filisteus. Só que uma das pessoas ali da cidade que ele estava meio que reconheceu ele. Então ele fingiu loucura. Davi fingiu ser louco para que aquela pessoa não tivesse certeza que era mesmo Davi, o prometido a ser rei. Davi era muito famoso após ter matado Golias. Então Aquis, o rei de Gate, que é onde Davi estava, falou: não, esse não pode ser o mesmo Davi que matou Golias. Então Davi ali foge, escapa e vai para a caverna de Adulão. E nesse mesmo tempo, Saul deu a louca e matou todos os sacerdotes que existiam ali na cidade dele. Porém, um dos sacerdotes fugiu e conseguiu encontrar Davi e contou para Davi o que estava acontecendo. Saul acabou descobrindo que Davi estava numa caverna e foi até ele. Davi se escondeu dentro da caverna, junto onde Saul estava com o exército, esperou todos eles dormirem. E Davi foi lá e cortou a orla do vestido que Saul usava e levou para o outro lado, de cima de uma montanha. E no outro dia cedo ele gritou, falando para Saul que Deus tinha dado Saul na mão de Davi para Davi matar ele. E Davi mesmo assim não matou. Tá, mas alguém tinha que parar Saul. Como que isso ia acontecer? Davi se aliou a Aquis, o rei de Gate. E o rei de Gate se aliou aos filisteus. E ali aconteceu uma guerra entre Aquis, o seu povo, e os filisteus contra Saul. E Davi iria participar. Porém, os filisteus não gostavam de Davi, também como gostariam. Davi matou um dos maiores guerreiros que os filisteus tinham. Então eles pensavam: não vamos levar esse homem na guerra, porque chega lá no meio da guerra, ele se volta contra nós e mata nosso exército de dentro. Porque Davi tinha os valentes dele, que eram guerreiros muito fortes. O povo foi para a guerra e Davi e os seus foi mandado voltar para a Filistéia e ficar lá. Nesse tempo aconteceu algo meio que sacana da parte do rei Aquis. Ele mandou que o seu povo fosse até o povo dos filisteus, roubassem as mulheres e as crianças e trouxessem para fazer de escravos. Só que Davi estava lá e Davi viu isso acontecer. Então Davi foi lá e salvou até mesmo o povo filisteu. No caso, o povo do rei Aquis eram os amalequitas. Ele foi lá, salvou o povo filisteu dos amalequitas e dividiu todo o despojo. Despojos são tipo coisas que sobram de uma batalha. Aí sobra capacete, sobra ouro, muita coisa fica. E aquilo ali é dividido entre o povo. Ele dividiu tudo dos amalequitas entre o povo dos filisteus. E na luta que estava acontecendo entre Israel e os amalequitas e os filisteus, aquela guerra de 2 contra 1, Saul acabou sendo morto. E não somente morto, como 3 dos seus filhos foram mortos. Davi, como rei, ele unificou todo Israel. Ele trouxe a arca do concerto para meio do povo e fez tudo o que era da vontade de Deus. Então Deus prometeu para Davi uma sucessão eterna, que da sua descendência viria o rei que governaria pelo resto do tempo. Ou seja, Jesus, que veio após Davi depois de muitas gerações e é considerado para nós o rei de Israel. Para nós que não somos judeus, porque há uma treta muito grande aí, onde eu explico isso daí. Alguns dos descendentes de Saul ainda estava vivo entre os povos de Israel, porque havia várias tribos, várias vilas, e entre o povo ainda tinha descendentes de Saul vivo. Davi tinha feito uma promessa para Saul, de que quando ele virasse rei, ele não abandonaria os herdeiros de Saul. E ele cumpriu a sua parte no acordo. Mefibosete, ele tinha ficado paraplégico, ele não se movia das pernas para baixo. Davi foi lá, pegou ele, colocou ele no palácio, deu uma casa para ele, ajudou ele, pegou Ziba, um dos guerreiros que Davi tinha, e colocou para ser o protetor de Mefibosete, porque Mefibosete não andava, ele precisava de alguém para ajudá-lo. E Ziba foi escolhido por Davi para fazer isso. Só que o tempo passou e apareceu uma mulher muito bonita, Betseba, da qual Davi se apaixonou grandemente. Só que Betseba era esposa de um dos soldados de Davi. Então Davi bolou um plano para mandar matar. Aí é onde começou a entrar a corrupção no coração do homem. Urias morreu
e Davi casou-se com Betseba. Nesse momento, o profeta Natan se levantou contra Davi e fez uma parábola. Eu não lembro aqui dela agora para vocês, mas eu vou deixar aqui embaixo, você pode ir lá e pesquisar depois. Basicamente, o que Natan profetizou foi que Davi veria a ruína da sua casa e a vergonha sobre a sua casa, e que o filho do pecado morreria. Assim foi, o filho que Davi e Betseba tiveram, o primeiro, acabou sendo morto. Ao nascer, ele morreu. Davi tinha filhos com Mical, tinha filho com Betseba e tinha filho com alguma das concubinas, que naquela época era permitida entre o povo. Um bagulho estranho. Absalão e Amon eram irmãos, meio irmãos na verdade. E Absalão tinha uma irmã que era filho do mesmo pai e da mesma mãe, Davi e a mesma mãe. E Amon era somente meio irmão. Amon se apaixonou pela meia irmã e foi lá e cometeu um incesto com ela. Absalão planejou um esquema e matou o seu próprio irmão, meio irmão, que tinha estrupado a sua irmã, e fugiu para Tabage. 3 anos se passaram e ele voltou e se rebelou contra Davi, querendo tomar o reino de Davi. Davi, para não matar seu próprio filho, ele foge e não guerreia. Só que Joabe, um dos generais de Davi, ficou ali no reino. Ele guerreou contra Absalão e matou ele após ele ter ficado preso em uma árvore. Davi novamente, após isso, unifica a nação. Só que houve bastante batalhas novamente contra os filisteus. E diversas batalhas, houve uma escassez de alimento. Mas isso tudo era um plano de Deus. Era Deus punindo Davi pelos seus erros. Então Davi vai lá e faz o quê? Ele quer numerar o povo para conseguir controlar a comida. Adonias, um dos filhos mais velhos de Davi nessa época, se proclama rei, porque Davi já havia ficado velho. Então há uma guerra entre Salomão e Adonias, e Salomão acaba vencendo a guerra. E Davi escolhe Salomão para ser o sucessor, o herdeiro do trono de Israel. Então ele unge Salomão como rei, dá os conselhos de como ele deve governar o reino e acaba morrendo. E aí pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Essa foi a história do rei Davi. Se vocês gostaram, clique no like aqui, isso ajuda demais o canal pra frente. Se vocês querem mais vídeos assim, com histórias resumidas da Bíblia, eu trago aqui pra vocês, porque eu conheço um pouquinho e gosto bastante dessas histórias. Eu sou o Daniel da Silva, vou indo nessa, vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima, abraço, falou, fui!